Olá, colegas professores, muito bom ter vocês novamente aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que está cada vez mais presente nas escolas, que é o uso da inteligência artificial na educação. E nós vamos olhar não só para os desafios, mas exemplos reais do que está acontecendo aqui na Finlândia, que é um país que está refletindo pedagogicamente sobre isto. O que é o IA na escola, né? Quando nós falamos de inteligência artificial na escola, nós não estamos falando apenas de uma tecnologia chique ou futurista. Estamos falando de ferramentas que usam enormes conjuntos de dados e algoritmos para responder perguntas, para gerar textos, para analisar informações e criar imagens e apoiar decisões educacionais. E isso pode ter efeitos muito concretos e bons e desafiadores na aprendizagem e também, claro, no trabalho docente. Bom, contexto finlandês, né? O currículo, ele tem a literacia digital, lembra um L5. Então, na Finlândia, a educação, ela já enfatizava a literacia midiática digital desde a educação infantil, quando as crianças aprendem a reconhecer informações e a pensar criticamente sobre os conteúdos online. Novamente, tá lá no Fantástico, eu explico melhor sobre isso. Com a chegada das IAs, esse currículo, então, ele teve que se adaptar, né, para incluir a capacidade de distinguir os conteúdos gerados por IA dos conteúdos reais e para entender como esses algoritmos funcionam. Isso é super importante. Isso é parte, ao meu ver, essencial da educação de hoje. Bom, dá assim um exemplo prático de como usar a IA, ou como eles usam aqui, por exemplo, na sala de aula. Por exemplo, um professor finlandês, ele pode propor um exercício bastante interessante com as crianças menores, né, dos anos iniciais, para escrever uma história com IA. Então, nisso, os alunos eles vão decidir o gênero, tipo de história, vão decidir o enredo, os tipos de personagens, né? E aí eles vão digitar tudo isso, utilizar a IA que vai gerar automaticamente esse texto e também as imagens dessa narrativa. Isso pode ser assim um trabalho feito em diferentes grupos. A proposta, então, ela não é que a IA substitua a escrita dos alunos, mas que eles participem das decisões dessas escritas e depois eles vão discutir esse resultado. Eles assim vão desenvolver um pensamento crítico sobre a IA, o que a IA cria e por que a IA criou. Então, eles vão analisar depois as histórias, o final da história, o enredo da história era como a gente tinha planejado quando nós demos os personagens ou não, né? O que as crianças vão dar é que elas vão decidir, dois gatos se perdem na floresta, o que aconteceu depois? Aí a IA vai continuar. Como que ela vai continuar? As crianças depois os alunos vão analisar se era aquilo que eles imaginavam ou não, o grau de realidade ou não, o grau de fantasia ou não, que a IA escreveu essa história. E aí eles vão aprender a conversar com a IA e dizer, não, eu não quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo. E também nas imagens, né? Quando a IA vai fazer as imagens desses dois gatos perdidos na floresta, como que eram esses gatos? As crianças têm que saber escrever ali, era um gato branco, um gato preto, peludo, grande, pequeno, eram filhotes. Então, tudo isso vai ajudando a criança a ter esse pensamento crítico sobre a IA e como que a IA está criando isso. Bom, IA como suporte personalizado, então, e dados em tempo real. Outro exemplo concreto, né, vem das disciplinas, por exemplo, de matemática, de física, aqui na Finlândia. Muitas escolas elas usam uma plataforma de IA que é chamada EduTem. E ela cria exercícios, essa plataforma, personalizados para cada aluno. Ela ajusta o nível de dificuldade e ela ainda dá um feedback imediato. Então, isso ajuda os alunos a avançarem no seu próprio ritmo e dá aos professores dados em tempo real sobre quem está com dificuldades específicas, para poder intervir com clareza. E isso é impressionante, porque na verdade, quem usa, por exemplo, ChatGPT ou Copiloto ou qualquer IA, sabe que o chat vai aprendendo sobre você. Ele vai aprendendo, ele vai criando uma memória e ele vai ajustando a linguagem de acordo com o que você pede, né? Se você põe um texto e não compreende o texto, ele vai explicar aquele texto e ele vai aprender como você aprende. Então, essa plataforma ela é fantástica da EduTem.
É uma criação dos finlandeses, eles exportam para outros países e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque aqui, né, nós não temos tempo de falar de tudo. Bom, como é que é aprender com o IA? Como é que é criar projetos, né, projetar apps com a IA? Bom, pesquisadores aqui da Universidade da Finlândia Oriental, eles desenvolvem oficinas em que os alunos criam seus próprios aplicativos baseados em IA. Eles construíram um aplicativo que reconhecia imagens e que também analisavam essas imagens geradas por IA e buscando ali vieses ou erros nessas imagens. E quem está acostumado a produzir imagem consegue muito bem ver esses erros e quando é por IA ou não. Pessoas que não mexem com IA talvez não tenham dificuldade, mas quem está ali, quem sabe usar, logo percebe quando é feito por IA ou não. Depois disso, esses estudantes eles refletiam então sobre as implicações éticas, né, e sociais de usar a IA. A ética é sempre muito importante. Esse tipo de projeto ele vai muito além de usar a IA, porque ele faz o aluno compreender como ela funciona e quais os impactos, né, que ela tem na sociedade. Como é que eu vou incluir o IA no plano pedagógico, né? Bom, vou te dizer a visão nacional finlandesa. A Agência Nacional de Educação da Finlândia, ou Opetushallitus, ele enfatiza que a IA ela deve estar, sim, integrada no currículo, mas de forma crítica e pedagógica. Não assim como um atalho para respostas rápidas, mas como uma ferramenta que vai fortalecer a investigação, a reflexão e a avaliação da aprendizagem. Então, ferramentas de IA, elas podem ajudar a coletar e a visualizar dados, elas são muito boas nisso, gerar hipóteses, simulação, mas ela sempre tem que ter o professor como centro de processo. Desse processo educativo, o professor ele tem que estar ali atuante também, né? Então, o professor tem que estar guiando e ele tem que estar interpretando esses resultados e ajudando os alunos a interpretar esses resultados também. Então, qual seria o papel do professor nisso? Um ponto que parece também, que aparece muito nos estudos e debates educacionais finlandeses, é que os professores precisam dominar tanto as oportunidades quanto os riscos da IA. Eles têm que estar cientes disso. É responsabilidade do professor orientar os alunos sobre quando, né, por que usar uma ferramenta de IA, incluindo as limitações que ela tem, porque sim, não parece, mas ela tem várias limitações, que vai ali de erro ou vieses que podem afetar esses resultados gerados. A IA, ela inventa muita coisa. É como se ela quisesse nos deixar felizes, vamos dizer assim, nos contentar. Então, ela inventa muitos dados que não existem às vezes. Tem que ter bastante cuidado no que você está fazendo ali com a IA, né? Então, quando a gente usa uma IA, para avaliação, por exemplo, planos de aula, a gente precisa considerar também esses princípios éticos, os princípios legais, como a privacidade e esses dados dos alunos, né? A gente não sabe para onde que a IA está enviando esses dados, né? Quais são, então, os desafios humanos e éticos? A gente não pode ignorar que existem preocupações bem reais, né, específicas e educacionais. Os especialistas finlandeses, eles alertam que a IA ela pode impactar relações humanas, ela pode impactar a autoestima e mesmo a forma como os alunos interagem uns com os outros, né? Se eles dependem demais da máquina para tudo, isso a gente já está vendo, né? Inclusive para apoio emocional ou social. Por isso, a gente tem que ensinar os alunos a entenderem e a criarem criticamente a IA, que é tão importante quanto ensinar os conteúdos tradicionais. Porque uma vez que a gente abre as portas para aquele aluno que, na verdade, não usava o IA, por exemplo, crianças menores, como esses da historinha, né, que eles criaram as histórias, ela vai, claro, é maravilhosa a IA, né, tem tudo ali, ela vai tender a usar. E a gente tem que ter esse pensamento muito crítico e conversar com as crianças, ter esse diálogo que a IA não vai substituir um amigo, a IA não vai substituir um conselho de uma mãe, ou um conselho de um professor, ou pior, um conselho de um médico, né? Que tem gente usando a IA como médico e para sintomas e acreditando, ok, você pode fazer uma busca, que a gente já fazia, né? As buscas na Google para certos sintomas, mas sempre não acreditando 100% na IA.
Não acreditando 100%, porque ela vai fazer o quê? Ela vai coletar vários dados, e esses dados, não necessariamente todos eles vão estar corretos, né? Então, é muito perigoso substituir, fazer da IA um analista, fazer da IA o melhor amigo, tem gente até fazendo da IA a namorada nos Estados Unidos. Então, esse senso crítico a gente tem que conversar muito com os alunos. É muito interessante começar um projeto, se você vai usar a IA, começar um projeto primeiro pesquisando o que é a IA, como que ela recolhe esses dados, né? Como que ela põe palavras para fazer uma frase, da onde que ela busca o grau de veracidade, o grau de ética. E depois disso, quando a gente já conversou muito com os alunos, aí sim começar a fazer um trabalho. Agora vamos fazer um trabalho, então vamos fazer uma experiência utilizando a IA. Então, para nós professores, a pergunta não é usar a IA ou não. A pergunta é como usar a IA de forma que ela realmente potencialize a aprendizagem, que ela desenvolva o pensamento crítico e que ela respeite os valores pedagógicos, né, que a gente defende. Mas nós temos que ter em mente que pensar esse uso, planejar, refletir sobre ele é parte do nosso papel enquanto professores. Não delegar esse pensamento, né, às máquinas. Por exemplo, as máquinas ou a IA pode fazer um plano de aula, pode ajudar, mas ela não conhece o teu aluno. Ela não conhece a tua realidade, ela não conhece a tua escola, ela não conhece as demandas. Então, a IA pode dar, sim, exemplos, mas o professor ele tem que estar ativo ali, tanto no usar para fins pedagógicos, como também como que ele vai usar a IA com os alunos. Eu acho que é um mundo que se abre para nós com muitas possibilidades, mas tem que ter bastante cuidado. Bom, espero que tenha gostado. Hoje o vídeo foi mais curtinho, mas é um tema bastante importante, né? Por vezes é um tema difícil, ele tem gerado opiniões diversas, mas nós temos que aprender a usar todas as ferramentas, né, que estão aí e refletir muito sobre o uso. E o tema do próximo vídeo, então, vai ser essa plataforma EduTem. Se você ficou curioso para saber, é uma versão, invenção finlandesa, que surgiu na universidade, e eu vou te contar tudo, como é que ela funciona para a matemática, no vídeo que vem. Então não perca, me acompanhe, e eu te vejo então no vídeo que vem, que vai ser sobre a EduTem, na Kemi.